Bom dia a todos, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, tanto com nossos amigos palestrantes que colaboraram com a nossa grande obra, nosso Código Tributário Nacional, interpretado artigo por artigo, essa que é a especificidade, ou seja, ele é bem completo. Os nomes que escreveram que estiveram presentes aqui no nosso código, realmente foram nomes de peso, grandes tributaristas do Brasil, e que fazem toda a diferença na interpretação, na formação de opinião, e alguns na advocacia, outros na área pública, né? Então, foi bem eclético. Aqui a gente tem de todos os pensamentos, é exatamente essa multiplicidade de pensamentos que faz o direito ser tão rico, né? Embora, às vezes, a gente não concorde com várias opiniões, mas a gente aceita, né, e procura argumentos para rebater. Estamos num momento muito delicado do Brasil, onde a gente vê as discussões de reforma tributária num momento inadequado e feitas a toque de caixa, né? A última votação que teve na Câmara de aprovação chegou do projeto lá de reforma do imposto sobre a renda, que eu digo que é um remendo, não é reforma, estão sendo feitos remendos mal feitos, né? E aí chegou lá na Câmara a proposta que foi votada, ninguém nem sabia o que estava votando, porque tinha acabado de chegar. Então, você vê que a falta de cuidado, de bom senso, com reformas tão profundas que vão mexer não só nas empresas, no bolso das pessoas físicas, como também na própria economia. E o que é interessante é que o nosso Código Tributário é de 1966 e, na parte geral, não sofreu mudanças. É a parte, ou seja, que está mais assentada, porque a nossa própria jurisprudência muda demais. Então, as nossas regras são todo mundo com o microfone mutado. Como somos muitos, vamos respeitar os 5 minutos. Eu levanto a mão, se não obedecer, aí a internet cai, né? Da pessoa que está falando. Para nós termos a oportunidade de ouvir todos. Se o tempo for suficiente, a gente quer terminar com 1h30, então a gente vai abrir um pouco para debates, né? Vamos ter autores falando de vários temas, alguns falando do seu próprio dispositivo, né? Queremos agradecer aí, a Unimar está em massa aqui, tem várias pessoas da Unimar, né? Obrigada, doutor Jonathan, a todos que divulgaram, obrigada a vocês por terem participado da obra, por terem enriquecido o trabalho. Já estamos praticamente esgotando a primeira edição, já estamos providenciando uma nova publicação, que é muito bom, e estamos enviando para todos os tribunais, Supremo, STJ, os tribunais das regionais também, para que nosso trabalho seja bem divulgado. Agradeço a todos que estão presentes para nos ouvir, e, ao final, se der tempo, pode mandar perguntas pelo chat, que aí a gente vai tentar responder. Bom, gente, obrigada a todos mais uma vez por ter colaborado e por estarem hoje presentes, né? E vários divulgaram também a nossa live. Vamos começar com o doutor Alberto Macedo, defensor do Simplifica Já, mas hoje ele quer fazer uma colocação diferente. A palavra é sua, doutor Alberto. Doutor Alberto é mestre e doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP, professor de Direito da INSP, FGV, FIDECAP, BDT, tá professor de tudo quanto é canto, do IBET, auditor fiscal do município de São Paulo, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda. Doutor Alberto, a palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiro, agradecer muito à doutora Marielba Queiroz por ter convidado para participar dessa obra, você ter interpretado, muito importante, e também ao doutor Costa Machado, também, que atua na coordenação, e agradecer a participar dessa mesa honrosa aí, com tantos colegas coautores aí dessa obra que nos parece tão importante. Bom, são 5 minutos, então vou rapidamente. 3 pontos que eu queria colocar, conversei com a professora Marielba, dois pontos relacionados à relação direito tributário com direito privado, né? Que aí tangencia aí o CTN também, né? O primeiro é em relação ao ISS, né? O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, a questão da incorporação de conceitos
se a Constituição, o Constituinte, ao definir competência tributária, ele tem que, de forma obrigatória, incorporar conceito de direito privado ou não, né? A gente lembra do artigo 110 do CTN, que, obviamente, se o Constituinte ele se valeu de um conceito de direito privado para definir competência tributária, é óbvio que a lei posterior não pode alterar de forma transversa esse conceito. A questão é se o Constituinte usou o conceito de direito privado, primeiro ponto. E aí no ISS tem toda uma discussão, foi minha tese de doutorado, foi um artigo que publiquei que foi citado no STF, decisão voto vencedor, que é a questão do conceito de serviço, né? Serviço como bem material, que é uma construção, li 9 livros de economia de serviço para entender de onde surgiu esse conceito, e um conceito que aí entra a novidade, vamos dizer assim, do doutor da minha tese, que foi o direito privado, o próprio direito privado, ou seja, a Constituição, não só diretamente, porque o Constituinte tem essa liberdade, mas o próprio direito privado, no seu ramo de direito empresarial, tem incorporado o conceito de serviço bem imaterial, na dicotomia bem e serviço, que apareceu pela primeira vez no Código Civil Italiano de 1942, né? E 4 anos depois, a Constituição Brasileira, de 1946, a dicotomia bem e serviço, que a legislação do direito empresarial ou direito regulatório econômico é recheada da expressão bens e serviços, bens como bens materiais e serviços como bens imateriais. E, em relação ao conceito, nenhuma novidade. Bernardo Ribeiro Moraes, amigo Geraldo Falcão, Ricardo Butor, Assis de Costa já citavam isso. A novidade, na minha tese, foi comprovar que o próprio direito privado incorporou esse conceito. O segundo ponto, em relação à relação tributária privada, é a questão do critério temporal no ITBI, né? A questão, a ideia de o fato gerador transmissão, e eu percebo aí uma certa confusão, com todo respeito ao entendimento diverso, em relação a confundir o registro no cartório de imóveis como o critério temporal em si. Na verdade, o fato de transmissão, ele, solenemente falando, até o Código Civil registra isso, ele tem um início e um fim. O início é a escritura pública e o fim é o registro da escritura pública. Aliás, o interregno entre uma coisa e outra pode ser de um dia, um mês, um ano, 10 anos ou 30 anos, porque não há obrigação nem prazo para o registro da escritura. E o próprio CTN foi pródigo nisso. Duas ligações ao mesmo tempo e eu estou aqui nesse WhatsApp. Tem o microfone aberto aí. O microfone aberto. E o próprio CTN, no seu parágrafo único, ele regula dessa forma o saldo de exposição de lei em contrário. O legislador CTN, ele foi sábio ao prever, que no 116, não para fundo, 116, né? Ele coloca lá um saldo de exposição em contrário para o próprio legislador doente, se perceber alguma questão de injustiça, poder regular de forma diversa aquela situação jurídica que está lá no inciso 2 do artigo 116, né? Ela tem que ser concluída para poder haver o critério temporal concluso, mas um saldo de exposição lei em contrário é justamente que a lei municipal volta e meia prevê. Por quê? Porque na escritura, no registro da escritura, não há qualquer elemento econômico, há só um registro de um ato relativo, no qual esse sim, a transmissão do imóvel, economicamente falando, o preço foi ajustado, o valor foi pago, é o momento da escritura pública, né? E o terceiro ponto, para terminar no meu tempo aqui, é uma diferença entre conotação e denotação, que às vezes se escapa, né? Ora, a lei traz conotações, e os casos concretos trazem denotações. Aliás, a expressão fato gerador, ela tem um aspecto conotativo, que é o fato gerador abstrato, e o fato gerador em concreto, que é a questão denotativa. Em base de cálculo não é diferente, aqui eu estou querendo entrar no tema do ITBI, a diferença entre, do IPTU, a diferença entre base e cálculo, que é o valor venal está na lei, né? E o valor concreto, base calculada, está no caso concreto, né? O caso concreto não tem que estar na lei, né? Porque o valor do imóvel, o valor da transação do ITBI, o valor do imóvel, é o valor concreto, quem diz é o mercado, né? A lei, né? Então, a década de 60 e 70, a PGV vinha com essa ideia de que decreto executivo ele publicaria a base calculada, mas no entendimento da diferença entre conotação e denotação, acabou, ao meu ver, um entendimento equivocado de ter que estar na lei a base calculada. Aliás, situação que não ocorre, por exemplo, com o IPVA, em que resoluções, às vezes, do órgão administrativo vão definir a base calculada do IPVA. Por IPTU seria a mesma coisa, até porque, imagina no ICMS, a base calculada do arroz e do feijão tem que estar na lei.
Não faz sentido, né? Então, são 3 pontos que eu coloquei rapidamente, 6 minutos, e eu passo a palavra para a doutora Mariel. Obrigado. Obrigada, doutor Alberto. O senhor foi incrível, porque varreu todo o tributo municipal, tocou no estadual em 5 minutos. Olha, está realmente o campeão. Essa questão da interpretação dos termos da Constituição, ela é muito importante e eu, particularmente, me apego muito aos termos que estão lá, exatamente porque os legisladores, o legislador federal, municipal, estadual, tendem, com aquele viés arrecadador, tentar ampliar o conceito. Por isso que eu me apego bastante, mas muito obrigada. Doutor Alexandre Evaristo, doutorando em Direito Econômico e Financeiro da USP, mestre em Direito Comercial pela USP, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, coordenador do MBA, da FIPECA, professor dos cursos de pós-graduação, do Instituto Brasileiro BDT e da Faculdade Brasileira de Tributação. Doutor Evaristo vai nos colocar alguma coisa sobre o processo administrativo tributário. Doutor, a palavra é sua. Bom dia, doutora Marielbe, bom dia a todos os colegas e todos que estão assistindo. É uma grande alegria participar aqui dessa live e ter participado do projeto como um todo. Então, já parabenizo a doutora Marielbe desde já pela coordenação. A obra ela ficou muito tecnicamente excelente e também ficou muito bonita, né? Então, ficou um livro, de fato, que a gente tem muito orgulho de ter participado. E acho que um dos grandes méritos da obra como um todo é que, além dos comentários ao Código Tributário Nacional, a doutora Marielbe muito bem colocou comentários sobre algumas normas que são importantes no direito tributário brasileiro. Então, a Lei Complementar 87, no que diz respeito ao ICMS, a Lei Complementar 116, no que diz respeito ao ISS, também a Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, e, por fim, o Decreto 70235 de 72, que trata do processo administrativo. E as minhas considerações elas vão tratar no que diz respeito ao processo administrativo. E, nesse sentido aqui, eu tenho muita alegria de ter essa experiência como conselheiro julgador, tanto no Conselho Municipal de Tributos, quanto no CARF, e ter colegas aqui que também, com os quais eu aprendo muito nessa atuação. Então, no Conselho Municipal, ressalto o trabalho que foi feito pelo Alberto Macedo e que continua sendo feito pelo professor Jonathan também. E no âmbito do CARF, também o Carlos Daniel faz um excelente trabalho marcante, ele fez, né? Desculpa. E a Maísa continua fazendo. Então, são colegas que fazem esses tribunais administrativos, entre aspas, né? Fazendo um trabalho de muita qualidade. E, falando agora, primeiramente, sobre o processo administrativo, basicamente também vou tecer 3 pontos. Primeiro, a importância do processo administrativo. O processo administrativo ele reflete esse controle dos atos administrativos, então dos atos da administração pública. Esses atos eles estão sujeitos aí a essa autotutela, e daí a importância, no que diz respeito à matéria tributária, desses ditos tribunais administrativos. Então, eles são órgãos de revisão do lançamento tributário, a gente chama impropriamente de tribunais mais pelo vício ali, mas são órgãos de revisão de lançamento que pertencem ao Poder Executivo, e eles têm um papel fundamental, né, para a própria melhoria dos lançamentos tributários no que diz respeito ao futuro, para eventuais correções de erros formais, eventuais qualificações de direito no que diz respeito a matérias controversas. E, nesse sentido, é importante destacar alguns pontos, né? Primeiro, a especialidade dos julgadores, ao ter essa formação que você conta na maior parte, né, dos estados e também dos municípios, essa formação paritária. Você tem ali julgadores que são especialistas no direito tributário, então, diferentemente do Poder Judiciário, onde o juiz tende a ser mais generalista, você, no processo administrativo tributário, você conta com esses julgadores que são especializados em matéria tributária, vide os próprios professores que eu citei anteriormente, né? Então, você está tendo um caso de ISS, uma matéria controversa, sendo julgada pelo professor Alberto, pelo professor Jonathan, eu me sinto mais seguro do que sendo julgado por um juiz generalista, que muitas vezes tem uma especialidade em direito civil ou direito penal, né? Então, independente do resultado, eu sei que a matéria foi analisada, diversos argumentos vão ser analisados com qualidade.
E também outro ponto relativo ao processo administrativo tributário exatamente diz respeito à questão dos seus custos, né, que são menores. A gente sabe que no âmbito do Poder Judiciário, na maior parte das vezes, para que você consiga suspender a exigibilidade, você precisa muitas vezes de um depósito judicial. Então, você tem necessariamente que arcar ali com aquele montante. E no processo administrativo, não. Hoje em dia, você não tem que garantir ali exatamente aquele valor da causa. Então, também é um procedimento que é mais barato. Então, acho que esses pontos do processo administrativo devem ser ressaltados sempre. E aí, entrando no mérito propriamente dos artigos que comentei os artigos de número 14 a 19 ali do Decreto 7235, e eles vão tratar exatamente da impugnação. E a impugnação é de fundamental importância no processo administrativo, visto que ela instaura o litigioso, a fase litigiosa do processo administrativo. E no que diz respeito à impugnação, é fundamental que o contribuinte ali, ele ressalte os pontos de discordância com relação ao auto de infração. Então, acho que aí é um ponto fundamental que ele traga ali quais são os fundamentos de fato e de direito que vão justificar a não concordância com relação ao auto de infração. Então, aqui vale destacar, mais uma vez, que é importante que sejam explanados ali todos os pontos de discordância. Então, muitas vezes, se você não colocar um determinado ponto, você vai ter uma supressão de instância, caso você só levante aquele ponto, por exemplo, no recurso voluntário ou num recurso ordinário no âmbito do CMT. Então, daí a importância de todos os fundamentos ali de direito que sejam bem explicados. Então, acho que esse é o ponto fundamental no artigo 16. E outro ponto que é relevante, que aí é o terceiro ponto também, e aí com esse ponto vou terminar a minha apresentação, diz respeito à apresentação das provas, né? Então, no que diz respeito a uma interpretação mais literal ali do artigo 16, a gente tem em mente que o contribuinte, já nesse momento, ele deveria apresentar todas as provas que fossem amparar ali os seus pontos de discordância com relação ao auto de infração ou notificação de lançamento. Todavia, aqui também é importante, né, a atuação do julgador no processo administrativo tributário, para que, eventualmente, em alguns casos, a gente tenha uma flexibilização no que diz respeito à apresentação das provas, visto que um dos princípios que norteiam o processo administrativo é exatamente a verdade material. E, sendo assim, é importante que seja analisado caso a caso, não tenha uma resposta única, mas, em alguns casos, seja flexibilizado ali para a apresentação de uma prova, quando essa prova demanda um tempo maior ou não tinha naquele momento. Então, daí é uma discussão muito relevante que a gente tem no processo administrativo e que é importante a gente receber exatamente para que evite um processo judicial depois. Feito isso, eu agradeço mais uma vez a participação aqui da doutora Marielbe e já passo a palavra para ela. Obrigada, doutor Alexandre, muito importante o que você ressaltou com relação ao processo administrativo. Realmente, embora ultimamente estejamos vendo as decisões finais assim, contrariando a própria jurisprudência administrativa, né, o que nos preocupa, mas é ainda um importante local para se fazer uma defesa para ser analisada por técnicos mais especializados realmente. Obrigada, doutor Evaristo. Agora vamos ouvir doutor Carlos Augusto Daniel, doutor pela USP, mestre pela PUC em Direito Tributário, ex-conselheiro do CAF, professor e advogado, que também vai nos colocar um pouco sobre o 70.235, processo administrativo tributário. Bem-vindo, a palavra é... Obrigado, professora Mariel. Em primeiro lugar, queria saudar todos os amigos que estão aqui. E aí realmente vendo a lista dos autores, é uma obra de amigos, na verdade. Você conhece aqui, eu particularmente, eu acho que eu devo conhecer entre 70% e 80% dos autores. Me traz uma grande felicidade e honra de estar escrevendo entre amigos e ver o resultado, que é realmente primoroso. Não só porque trouxe comentários muito relevantes para o CTN, como também e aí comentários efetivamente doutrinários, né? Não são simplesmente compilações de jurisprudência a respeito dos artigos, mas são posicionamentos dos comentaristas a respeito dos temas analisados, como também trouxe, como o Alexandre ressaltou, também comentários a legislações tributárias extremamente relevantes, inclusive no âmbito processual, administrativo, tributário.
tá? Sobre o qual eu tive a oportunidade de escrever. É um tema que eu gosto muito. Escrevi em coautoria com o professor Fernando Brasil, que é hoje conselheiro lá da primeira Câmara Superior do CAF, junto com Alexandre, e a gente escreveu sobre um tema que é muito pouco discutido, que é o processo administrativo no âmbito das delegacias regionais de julgamento da Receita Federal. É muito pouco discutido, de certo modo, por ser um procedimento fechado. Ninguém sustenta na DRJ, você tem é um procedimento ali meio caixa preta, em certa medida, em que você apresenta sua impugnação e em um determinado momento você vai ter ciência da decisão que foi tomada. E aí você vai levar para o CAF com recurso voluntário ou com recurso de ofício, dependendo do resultado, e lá no CAF você vai ter sustentação oral, aí tem despacho, aí você tem uma interação maior com o órgão. E essa diferença é uma diferença que vem de base. O CAF é um órgão do Ministério da Economia, a DRJ é um órgão da Receita Federal. Isso já muda bastante a própria dinâmica desses órgãos, a própria forma que esses órgãos, ou o grau de liberdade que esse órgão tem para interpretar a legislação. Porque, por exemplo, diferentemente do CAF, a DRJ está vinculada a atos declaratórios interpretativos da Receita Federal, está vinculada a instruções normativas da Receita Federal, o que é natural, um órgão, naturalmente, que está dentro da estrutura institucional da Receita Federal. Por um lado, isso é típico da estrutura administrativa que nós temos. Por outro, gera uma limitação quando a gente pensa no processo administrativo como um meio alternativo de resolução de demandas tributárias, porque acaba se perdendo a oportunidade de resolver certas demandas no âmbito da DRJ, no âmbito dessa delegacia, por força de uma vinculação a instruções normativas que já foram absolutamente superadas, por exemplo, no âmbito do CARF, cuja ilegalidade já foi reconhecida no âmbito do CARF ou no judiciário, em julgamentos não vinculantes, e, de certo modo, você tem essa primeira vinculação bem interessante de se observar. Outro ponto que eu considero bem relevante no julgamento das DRJs é que ela é um ponto de conexão muito relevante entre a fiscalização e o CARF. Como assim? Ela está ao mesmo tempo que ela está muito próxima à fiscalização, porque é possível meio que um bate-papo da DRJ com a fiscalização quando você tem realização de diligências, e as diligências verificaram aí aspectos fáticos que não foram considerados pelo auditor fiscal quando realizou o lançamento. E isso se permite, então, que a própria DRJ determine a realização de um lançamento complementar, de modo a ajustar o lançamento, desde que, óbvio, se reabra o prazo o contribuinte defender sobre a matéria que foi alterada. Por outro lado, em relação ao CARF, também você tem um bate-bola com a DRJ, porque muitas vezes a DRJ dá provimento para as impugnações com base em questões preliminares. E aí decide com base na preliminar, a questão sobe por meio de um recurso de ofício, e o CARF, analisando o recurso de ofício, dá provimento ao recurso de ofício. Nessa situação, o processo tem que voltar para a DRJ, para que a DRJ prossiga no julgamento das demais questões. E isso acaba gerando até questões decorrentes que não estão muito claras, nem no decreto 7235, nem no regimento interno do CARF, mas que são implicitamente assumidas, até de competência do colegiado do CARF para proferir o julgamento nesse retorno do processo depois ao CARF. Então, imagina, por exemplo, se reconheceu uma decadência na DRJ, foi recurso de ofício, se reverteu a decadência, volta, julga o mérito sobe com recurso voluntário, vai para que turma? Para a mesma turma que proferiu o julgamento inicial ou vai para outra turma? Isso tem aspectos bem relevantes, porque, veja, da decisão que dá provimento no recurso de ofício e volta-se para se julgar o restante da matéria, você não vai ter recurso especial ainda. E quando for julgado todo o mérito do caso, quem que vai analisar, por exemplo, a admissibilidade do recurso especial? É o presidente de uma Câmara ou o presidente de outra Câmara, caso o processo vá para outra turma de outra Câmara? Então, você tem, entre o CARF e a DRJ, também um bate-bola nesse sentido. É um órgão que, a meu ver, é muito relevante, ele tem muitos autos de infração que caem na DRJ, tem muitos pedidos de compensação que não foram homologados, que durante a etapa da DRJ são reconhecidos os créditos e, por conta disso, não tem nem recurso de ofício.
Então, ele elimina sim, um relevante contencioso. Muita gente fala, a DRJ é um rito de passagem, é desnecessário, podia eliminar, podia ir direto para o CARF. Não. Numericamente, a DRJ realmente derruba muitos autos de infração, fora os que sobem para o CARF, os que nem sobem porque por não caber nem recurso de ofício, especialmente os casos aí que envolvem perder comp. Então, no nosso artigo aqui, a gente quis realmente trazer alguns aspectos técnicos, práticos da DRJ e ressaltar a importância também dessa etapa do procedimento administrativo dentro da estrutura do PAF como um todo. Obrigada, doutor Carlos Daniel. Muito pertinentes suas palavras. Eu quero marcar depois um debate com você para a gente discutir sobre essa história da DRJ alterar o lançamento, né? Respeito o seu pensamento, mas eu acho que nós estamos no tempo de haver uma grande mudança no próprio processo administrativo federal, já demanda. Mas isso aí fica para outra live, tá certo? Agora vamos ouvir o doutor Daniel de Paiva Gomes, né? Que é doutorando pela PUC, mestre pela Escola Fundação Getúlio Vargas, é professor do IBDT, professor da PUC COGEAI, que vai nos falar sobre o conceito de serviço para fins do ISS e conflito de competência com o ICMS. Esse tema daria um livro, doutor, mas vamos até os 5 minutos. Obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Marielbe. É um prazer estar aqui com todos e todas. Muito enriquecedor os debates. Também parabenizo pela confecção da obra, que ficou realmente, acho que já nasce um clássico, né? Só pelos pesos pesados em termos de formação acadêmica, docência e contribuições doutrinárias para a nossa ciência do direito tributário como um todo. Eu fico muito contente e lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, de ter participado do livro, nesse artigo que a gente redigiu em coautoria com a professora Tatiane Psitelli. Bom, indo direto aqui ao meu ponto, a gente até, alguns julgados mais recentes que trataram do conceito de serviço acabaram sendo publicados depois da confecção do artigo, né? Então faz parte, né? Às vezes os textos eles nascem e depois de um tempo já chegam novos julgados tratando do mesmo tema, e isso acaba escapando da percepção que foi ali fotografada naquele momento histórico. Mas o que a gente se propôs a fazer, eu e a professora Tatiane Psitelli, foi discutir um pouco o conceito de serviço de forma a apresentar o nosso posicionamento crítico, mas visando a consistência ou, por assim dizer, a coerência da jurisprudência do STF na análise do termo. Então, deu para notar historicamente aquele velho confronto entre o conceito de serviço enquanto obrigação de fazer de um lado e o conceito de serviço enquanto utilidade do outro, né? Uma vertente mais conceitualista, em contraposição a uma vertente mais tipológica. E a gente começa a nossa análise, claro, por aquela super conhecida súmula que trata do ISS sobre locação, reconhecendo que não seria possível, sob o fundamento de que a gente estaria aí diante de uma obrigação de dar e que o conceito de serviço ficaria restrito às obrigações de fazer. Entretanto, a partir do julgamento do RE 65703, que para todas aquelas questões dos planos de saúde, a gente começa a ver uma certa modificação, ainda que singular, de entendimento sobre o conceito de serviço, na medida em que o voto vencedor do ministro Luiz Fux caminhou na utilização do conceito de serviço enquanto utilidade, fazendo referência aos precedentes anteriores de relatoria do ministro Eros Grau, que trataram dos casos de leasing. Então, ele reconheceu a legitimidade da incidência do ISS, sob o fundamento, então, de que a expressão constitucional de qualquer natureza que informa a atribuição de competência tributária aos municípios, ela não poderia ser limitada pelo direito privado. E é um posicionamento com o qual eu, particularmente, compartilho, mas o que é curioso notar ali, e foi um cuidado que a gente teve em apontar isso no texto, é que a gente não pode apontar esse leading case como um driver norteador de mudança de entendimento, já que alguns ministros, a exemplo do ministro Edson Fachin, que acompanharam o entendimento do ministro Luiz Fux, eles o fizeram no dispositivo, mas na sua fundamentação utilizaram o conceito de serviço enquanto obrigação de fazer, o que levaria a uma certa dúvida sobre realmente a superação ou não desse conceito de serviço enquanto obrigação de fazer, dúvida essa que parece se manter, ou talvez possamos entender que foi levemente esclarecida, já que nos julgamentos recentes que ocorreram, então no 603136, na ADI 3142,
e esses precedentes trataram do julgamento de ferrovias e também daquela questão das franquias, a gente vê o STF agora se apresentando da seguinte maneira: nós temos aí a incidência de ICMS nas obrigações de dar, ISS nas obrigações de fazer, mas teria incidência de ISS nas hipóteses em que eu tenho uma obrigação de dar acumulada com uma obrigação de fazer, as chamadas obrigações mistas. Então, o que a gente consegue ter como cenário hoje, né, de aplicação, um resumo, por assim dizer, seria o fato de que o ISS ele ficaria com um rol de abrangência que estaria restrito às obrigações de fazer e às obrigações mistas, desde que haja previsão na lista anexa, e se eu não tiver uma circulação de mercadoria sem ressalva quanto à incidência de ICMS. Então, seria um dar e fazer com previsão na lista anexa. Por outro lado, eu teria aí a incidência do ICMS nas operações de circulação de mercadorias e nas obrigações mistas, quando a circulação de mercadoria ela contempla um serviço não previsto na lista anexa. Mas um ponto que nos chama a atenção é no RE 605552, em que, quando se tratou dessa questão de obrigação mista, trouxe-se ali uma ressalva sobre o vulto significativo e o efeito cumulativo. Então, isso está, salvo engano, no voto do ministro Dias Toffoli, e ele, a nosso ver, deixou essa dúvida aberta, que careceria aí de um pronunciamento um pouco mais contundente e para dizer que o ICMS, nas obrigações mistas, ele incidiria sempre que o fornecimento da mercadoria fosse de vulto significativo e com efeito cumulativo. Então, a nosso ver, essa expressão vulto significativo, ela dá margem para muitas interpretações, prejudicaria o modo como a gente pode solucionar conflitos de competência em matéria tributária, né? Então, a gente concluiria o artigo nesse sentido, reconhecendo que esse tipo de conflito de competência faz muito mais sentido que ele seja solucionado por lei complementar do que por interpretações que podem variar conforme modificação da composição do plenário do Supremo Tribunal Federal, que gera uma instabilidade e uma segurança jurídica consideráveis. Então, seria muito mais salutar nós outorgássemos esse poder, seja para a Lei Complementar 116, que ela já, no nosso entendimento, poderia se prestar a isso, mas para aqueles que entendem que ela não resolve conflitos de competência, mas ela só se limita a fixar normas gerais para o ISS, nada impediria que fosse editada aí uma lei complementar específica para a resolução desse tipo de conflito de competência. Então, ultrapassei aqui em 30 segundos o meu tempo, mas em linhas gerais a gente quis apresentar essa evolução jurisprudencial e concluir pela necessidade de maior segurança jurídica jurisprudencial na definição do conceito de serviço, com a apresentação também da nossa posição doutrinária sobre o tema. Obrigada, doutor Daniel. Eu acho que essa é uma questão que ainda vai demandar muitas discussões. A jurisprudência realmente não nos dá segurança, né? O que não é bom. E mesmo se vier essa reforma que está sendo proposta ali, eu acho que também não teremos ainda segurança jurídica, porque vamos permanecer com sistemas durante muito tempo. Muito obrigada. Agora vamos ouvir o doutor Érico Macedo, que vai nos falar um pouco sobre ICMS e transferência de mercadorias. Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui, não só nesse evento, mas na obra. Agradecer a Marielbe, minha amiga, pelo convite. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui. Vou tentar ser bastante objetivo, é um tema muito difícil, né? Essa questão relativa à incidência do ICMS nas transferências, ele não é um tema novo, veio com o ICMS, né? A dificuldade que não passou despercebido pela doutrina de conseguir conciliar o conceito de fato gerador, né, de hipótese de incidência do ICMS, que exige a transferência da propriedade, com uma questão que eu diria aqui operacional, né, que é como que eu vou conciliar tudo isso tendo 27 sujeitos ativos do ICMS, né? Me refiro que essa problemática toda não só ocorre, né, nas operações internas, mas especialmente nas operações interestaduais. Então, no fim das contas, você tem um problema que eu diria aqui operacional em relação a como conciliar tudo isso, e acabou prevalecendo não só na Lei Complementar 87, como na prática efetiva da adoção da autonomia dos estabelecimentos em relação ao ICMS, e que isso acabou atendendo talvez à conveniência dos fiscos, a conveniência dos contribuintes também, porque se viu
e serve de um planejamento, muitas vezes, porque os contribuintes, especialmente aí falando dos incentivos fiscais, muitos contribuintes fazem uso dessa sistemática para poder aproveitar os incentivos fiscais, e isso acabou prevalecendo. Mas aí o Supremo agora, né, com a rapidez, né, com que o Supremo tem, depois de quantos anos, vem dar resposta para dizer que prevalece, sim, o entendimento de que nas operações de transferência não há a incidência do ICMS. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, um ponto que eu queria ressaltar é a questão de que esse é um caso tipo de modulação, né, porque desfazer todas essas relações jurídicas é realmente impossível. Então, o Supremo deve, sim, realmente caminhar na modulação e a gente fica num problema de saber como é que vai ser daqui para frente. Esse é o grande problema, né? Como é que vai se rearrumar toda a estrutura do ICMS com essa mudança. O que é que eu diria? Primeiro, que o ideal é que nós tivéssemos uma lei complementar para disciplinar essas novas relações que, a princípio, caminham a partir de 2022. Isso é o ideal, parece que não vai acontecer. E aí as pessoas poderiam perguntar assim, mas como é que fica daqui para frente? Esse é o grande problema. Como é que eu tenho uma segurança jurídica em relação a isso? Primeiro ponto, do meu ponto de vista, eu acho que os artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87 já trazem a solução para isso. Os contribuintes, vamos imaginar, o contribuinte que esteja no estado de origem, faça uma transferência para outro estado, nas operações do estado de destino, ele tem sim direito à aquisição, à utilização dos créditos daquelas mercadorias que ele adquiriu e que deu a saída no estado de destino. Por quê? Porque muda a leitura, muda a interpretação do conceito de estabelecimento que está na Lei Complementar 87. Então, isso é o ideal, que a gente faça isso por, digamos assim, por meio da interpretação, mas é o caminho que me parece, do ponto de vista jurídico, adequado. Para quê? Para garantir aquele problema que os estados estão enfrentando. Como garantir o direito de crédito nas operações de saída de mercadoria no estado de destino, e aqui, repito, refiro-me especialmente às operações interestaduais, que, na minha leitura, o artigo 20 da Lei Complementar 87 já garante que você tem direito a crédito nas aquisições de mercadorias do estabelecimento. O estabelecimento não se deixa de ser essa leitura, vou chamar clássica aqui, né, que a gente vem aplicando, Alberto, aí há quantos anos isso, e passa a ser todo o estabelecimento da pessoa jurídica objeto de tributação. Do ponto de vista operacional, prático, o que é que vai acontecer? Os contribuintes que antes usavam dessa sistemática para fazer uso de incentivos fiscais, eles vão ter, os que puderem assim fazer, eles vão ter que criar outras pessoas jurídicas para fazer operações interestaduais e poder fazer uso dos incentivos fiscais. Na prática, é o que me parece que vai acontecer. Claro que existem empresas que não vão conseguir fazer isso, né, porque pela sua estrutura empresarial, e vai haver a necessidade de uma reformulação de toda a sua operação, né? Então, meu tempo já está se esgotando aqui, nesse curto espaço de tempo, o que eu apenas quero deixar, a minha leitura, viu, Marcelo, esse tema, quero ouvi-lo, né, quero ver a sua opinião, mas eu acho que nesse curto espaço de tempo, eu posso dizer que os artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87 resolvem o principal problema da questão da garantia do crédito. Agora, tem questões operacionais, obrigação acessória, isso aí vai ser um caos, né, que a gente não sabe como vai chegar, como vai ser a solução. Mas vamos trabalhar para encontrar essa solução. Mais uma vez, muito obrigado, Mary, e um abraço a todos. Obrigada, doutora, exatamente no tempo. Eu acho que a legislação do ICMS, todo mundo fala que tem não sei quantos milhões de processos, mais de 32 milhões de processos, mas é exatamente a questão ICMS e PIS/COFINS, acho que ganha em relação a todos esses conflitos que acontecem. Obrigada, doutor Eric. Agora vamos ouvir o doutor Fábio Raimundo, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, mestre mestre em Direito pela Unicino, presidente da Fundação da Escola Superior de Direito Tributário, FEST. Quero deixar aqui minha saudade dos nossos congressos lá no Rio Grande do Sul, né? E doido para voltar lá para nos revermos, né? Já esses eventos serão pessoalmente. Esses agora permitem a gente participar de mais eventos, essa modalidade, né? Mas deixa muita saudade esse contato direto com os amigos. Doutor Fábio Raimundo,
vai falar sobre comércio, imposto sobre comércio exterior, lá do CTN. A palavra é sua, doutor Fábio. Bom dia, minha querida Marielbe. Saudades de você, viu? Todos nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estamos saudosos desses encontros presenciais. E assim que breve seja possível, nós retomaremos esses encontros com certeza. Em primeiro lugar, aqui cumprimento aos demais colegas desta live, deste painel, e também agradeço, viu, Mariel, pelo convite de poder ter participado desta obra e junto com os demais. E eu até, a minha parte aqui no livro, ela se deu em cima do capítulo 2, né, do CTN, dos impostos sobre o comércio exterior, exportação e importação, mas eu até ouvindo aqui os colegas que me antecederam, até vou pedir licença, Mariel, até pelo tempo que é curto, eu tenho muito a ouvir aqui sobre esses temas, né, sobre ICMS, ISS, do que os colegas estão dizendo, mas eu quero dizer aqui da importância, levando em conta que o CTN é de 66, né, de todas essas décadas aí que ele atravessou no curso do tempo da sua história, e que nós percebemos que na sua parte geral, o Código Tributário Nacional, como bem a Marielbe comentou no início da live, ela se mantém ainda uma parte bastante íntegra, não obstante, depois na sua parte especial, tendo em vista toda essa disruptura que nós estamos vivendo de mundo mesmo, de globalização, de sistemas, de quedas de fronteiras físicas, da necessidade de nós revisitarmos alguns conceitos. E eu falo isso para dizer da importância dessa obra, que é uma obra que foi escrita, como comentado antes de mim já, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, não se atendo tão somente a parafrasear outros autores, mas em dar a opinião dos autores que aqui escreveram sobre esses artigos e sobre essa obra, o que é deveras importante para que a gente possa ter uma atualização desse instrumento normativo com todo esse sistema do direito tributário que vem sofrendo com as alterações de mundo. Nós temos vivido aí e vistos dentro da nosso STF, da Corte Suprema, principalmente nesse período de pandemia, né, o quanto se julgou em matéria tributária nesse período. Eu tenho para mim uma impressão de que foi o período em que o STF mais julgou teses tributárias na sua história, até aproveitando a questão do distanciamento, do plenário virtual, mas de uma necessidade, e esse é o ponto que eu queria focar aqui neste momento, de uma necessidade de que, antes de uma reforma tributária, Marielbe e colegas, né, o que esse país precisa mesmo é de uma grande reforma estrutural, de uma reforma administrativa plena, para que a gente possa fazer uma adequação melhor do Código Tributário, que é um excelente código, mas que nós sabemos que hoje, se nós interpretarmos literalmente o que está escrito no Código Tributário Nacional, nós incorremos aí num pecado mortal de perdermos o bonde da história e interpretar um fato antigo que hoje não cabe mais. Eu ouvi aqui os colegas falando, né, da questão, por exemplo, do ISS, da questão da obrigação de dar e de fazer, e isso, efetivamente, nós vamos ter que encontrar alguma solução, porque esse discurso eu tenho para mim, com a devida vênia de quem pensa ao contrário, né, de que nós não temos muita condição mais de colocar esses conceitos dentro de determinados fatos, né? O streaming é um exemplo disso, eu não vou entrar no mérito, até porque o tempo é curto, mas dessa necessidade de fazer uma atualização histórica, uma revisitação de todos esses conceitos, não para alterá-los. Eu até, parafraseando o professor Humberto Ávila aqui, volto a dizer que o futuro do direito tributário está no passado do direito tributário. Nós precisamos fazer uma grande aliança entre as grandes obras, como a Liomar Balieiro, fazer uma interpretação correta e tentar atualizar isso dentro dos tempos atuais. E enquanto não tivermos a reforma tributária aí, ainda que nós penso que seja imprescindível que nós tenhamos alguma modificação para conseguir assentarmos essas matérias, fazer a subsunção do fato à norma,
é muito importante que a gente tenha uma obra, Marielbe, como essa que foi produzida, com uma visão atualizada, escorreita, e que possa, ainda que o STF nos atropele no texto, como falado aqui, às vezes a gente escreve o artigo e o texto acaba envelhecendo, que seja muito proveitoso. Eu estou aqui com o código aqui, Marielba, estou estudando ele, estou lendo os artigos dos colegas aqui e fico muito feliz, mas como eu referi aqui, eu estou aqui muito mais hoje para ouvir do que para falar. Essa questão do ICMS, viu, doutor Eric? Essa confrontação que houve entre decisões do STF e Lei Candir e essa bagunça que ficou, eu também atuo como juiz titular no TARF, aqui no Rio Grande do Sul, Tribunal Administrativo, e é um problemaço que nós vamos ter que enfrentar nas câmaras de julgamento daqui por diante. Sem querer extrapolar meu tempo, então eu agradeço, doutora Marielbe, o convite, renovo aqui minha alegria de ter participado do livro e deste belíssimo evento, e convido a todos aqui, aproveitando o espaço, a doutora Marielbe falou do Congresso da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. O Congresso acontecerá mês que vem, gente, dia 28 e 29 de outubro. Nós teremos um primeiro dia que vai ter uma homenagem presencial ao professor Igor Danilevitz, e o resto do Congresso terá que ser online esse ano ainda, por uma responsabilidade que a gente tem aos protocolos de Covid, mas ano que vem estaremos de volta em Gramado, então deixo aqui o convite a todos para que participem do Congresso. Muito obrigado, Marielbe, um prazer estar aqui. Obrigada, doutor Fábio, um prazer tê-lo conosco. Realmente, a gente precisa de uma reforma tributária, só não pode ser esses projetos que estão aí. O menos pior, para ser bem redundante, é o do Simplifica Já, doutor Alberto. O menos pior. Tá, obrigada, doutor Fábio. Agora vamos ouvir o doutor Flávio Couto Bernardes, né, professor da UFMG, professor da PUC de Minas e procurador do município de Belo Horizonte. A palavra é sua, doutor. Tudo bem, professora Marielbe? Eu queria agradecer a honra, né, do convite, poder participar da obra, né, cumprimentar aqui aos colegas, né, os que já falaram, que ainda falarão aqui nessa troca de ideias, que é sempre muito produtiva. Meu tema dentro da obra do CTN comentado, que ficou espetacular, né, parabenizar também o Costa Machado, agradecê-lo. Foi mais a parte inicial da lei complementar, então da parte estrutural, que já evoluiu muito para as micro e pequenas empresas. Acho que ainda temos muito a trabalhar para melhorar as condições deste segmento, principalmente com essas reformas, inclusive do imposto de renda que vem aí. Mas o tema painel de hoje não poderia deixar de tratar da parte municipal, né, até pela condição de procurador e atuante, e depois já do Alberto ter nesses 5 minutos quase esgotado o tema, mas só para salientar que realmente estarmos nessa etapa discutindo conceito de serviço, com alguns julgamentos do Supremo, depois do novo Código de Processo Civil, e não podemos falar que existe uma ratio decidendi ou um precedente sobre o que é o conceito, realmente mostra que não vai ser essa a solução, pelos problemas próprios dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que não conseguem ter uma uniformidade sobre essa definição, seja por essa necessidade da reforma da tributação sobre o consumo. Então, quando se pega desde a súmula do julgamento de locação para depois da do leasing, mais recentemente a evolução do streaming num conceito mais aberto de serviço, não se compreende qual que é o racional que o Supremo utilizará e que daria suporte à segurança jurídica dos contribuintes. Então, é algo que muito nos preocupa. Assim como a incoerência do ITBI. Eu brinco da incoerência do ITBI, seja no julgamento do STJ, na definição da sua base de cálculo, como o Alberto bem colocou, é uma materialidade que a administração pública que precisa mensurar, e o valor de mercado traz essa finalidade. E aqui uma particularidade, né? Nós temos 2 tributos que incidem sobre a base imobiliária com bases completamente diferentes por culpa das decisões do Supremo Tribunal Federal, mas a gente espera que no tema de repercussão geral, que é um caso vinculado a Londrina, em que o Supremo tem, detesto a palavra relativizando, mas tem voltado atrás para entender que a fixação da individualização dessa base de cálculo não significa quebra de legalidade, e sim
um ato próprio da administração pública em relação ao lançamento tributário nos termos do 142, e isso serve na distorção do ITBI quando se aceita valor de arrematação como base de cálculo, mas não se aceita valor da operação, que é o valor de mercado fica nesse limbo em relação às duas situações. Então, a gente precisa, principalmente, evoluir nessa tributação municipal, porque há um cerceamento das competências tributárias, no meu ponto de vista, dos municípios, que os afetam diretamente nas suas receitas e, portanto, no seu equilíbrio orçamentário e financeiro, como o próprio conceito do ITBI, que já era restrito. Teve o opter dictum aí no último julgamento, né, da parte do Alexandre de Moraes sobre o problema de cisão e integralização de imóveis, mas que, além da questão do registro, a própria definição do fato gerador constitucionalmente posto vai além disso, vai na ideia das transações em si, independentemente da efetivação, né, do registro, e isso já foi, né, há muito retirado. Então, a gente precisa, além de tudo, rediscutirmos esses aspectos federativos na discussão das hipóteses de incidência. Agradeço, professora, a honra de participar. Obrigada, doutor Fábio. Prazer tê-lo aqui, não é? E realmente eu vejo que essas questões CMS e ISS realmente precisavam haver aquela uniformização do Simplifica Já do doutor Alberto lá, né? Tinha que simplificar uniformizando para tudo, né? Inclusive definindo bem alguns conceitos para fins do Supremo, depois não alterar, né? Porque não adianta depois uniformizar e depois vir interpretação alterando. Então, eu acho que essa parte do Simplifica Já, eu acho que realmente é importante. Seria uma simplificação só uniformizar a legislação, senão teremos 5.650 legislações, 27 dos estados, né? Muito obrigada. Agora, vamos ouvir a doutora Jaqueline, né? Mestre e doutora em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, pós-graduada pela IBET, Fundação Getúlio Vargas, e professora do IBET. Doutora Jaqueline, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse time de autores. E realmente foi uma alegria constatar que nesse grupo especificamente tem várias pessoas de que eu gosto tanto e que já há 2 anos não vejo, né? Porque o último encontro talvez tenha sido no Congresso do IBET, antes do início da pandemia. Então, foi uma alegria poder revê-los pelo menos online, né? Bom, eu também escrevi sobre a Lei Complementar 116 e nesse caminho eu me programei para falar algumas coisas a respeito justamente do conceito de serviço que tem sido bastante discutido e bastante relevante, especialmente nos últimos anos. O Daniel, parece que nós combinamos antes, porque os trechos que eu separei são sobre o mesmo tema, porém não coincidentes, e isso foi muito interessante. O Daniel, ele falou exatamente desse roteiro, né, dentro da jurisprudência do STF sobre a análise do conceito de serviço, que começou lá, né, antes até da súmula vinculante 31, quando houve o julgamento do RS 116-121, quando se decidiu que a alocação de guindastes não compunha uma obrigação de fazer e, portanto, não seria passível de incidência do ISS. Depois passou por aquela discussão do leasing financeiro e do leaseback para dizer que nesses contratos, né, de leasing financeiro e de leaseback não há, na verdade, um contrato relacionado a um serviço, né? Desculpa, não há uma obrigação de dar, que há um contrato relacionado a um serviço, que há um serviço ali, portanto, eles seriam tributáveis pelo ISS até que a gente chegou ali na súmula vinculante 31. Depois disso, a gente tem realmente alguns julgados que são muito emblemáticos, porque o que se tentou fazer, em alguma medida, foi ou aplicar a súmula vinculante 31
falando dessa distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer como um critério para resolver os conflitos que eram ali postos, ou então afastar a aplicação da súmula por alguma razão. E essas razões, né, de afastamento dessa classificação, elas nunca foram, de fato, totalmente cabíveis no sentido de elas não justificaram efetivamente o afastamento, mesmo ali, né, no julgamento do RE 651.703, em que se apreciou a incidência do ISS na questão relacionada aos planos de saúde, né, em que se trouxe esse critério da utilidade, é muito interessante porque, apesar de na ementa constar a superação desse critério, quando se analisa o inteiro teor do julgado, esse critério, em alguma medida, é reafirmado como útil para dirimir conflitos quando se está diante da dúvida se há ou não a incidência do ISS e até mesmo do ICMS naquele caso. A gente também passou pela questão dos contratos de franquia, né? E aí, nos contratos de franquia, eu acho que a gente teve a grande virada no sentido de incluir obrigações que eram, né, mais de uma, não só uma obrigação posta em um contrato, mas mais de uma obrigação posta naquele mesmo contrato, e a partir disso, como se definir o que seria tributável pelo ISS ou não, e se aquele contrato seria totalmente tributado pelo ISS ou não, que é justamente o caso da franquia, que além da cessão de direito de uso da marca, a gente tem também todas aquelas prestações de serviço conexas. Por fim, e aí eu chego no ponto que eu chamo a atenção e que eu acho mais relevante nessa análise, né? Eu acho que a ADI 3142, nela, o ministro Dias Toffoli, que era o relator, tentou estabelecer um critério para que, nessas obrigações mistas, nós tivéssemos a definição de se o ISS deveria ou não incidir. Então, ele disse que se a operação revelar uma obrigação de dar pura, não haverá incidência do ISS, né? Por aplicação da súmula vinculante 31. Se a operação revelar unicamente uma obrigação de fazer, há incidência do ISS, que é o que já vinha sendo consagrado. Já nas relações de natureza mista ou complexa, havendo a possibilidade de segregação da obrigação de fazer de outras obrigações que constituem o contrato, o ISS ia incidir somente sobre essas obrigações de fazer, né? E, por fim, se não houver a possibilidade de segregação, e se eu estiver diante de uma operação definida pela lei complementar como serviço de qualquer natureza, ali na lista anexa, haveria incidência do ISS. Por mais que a gente critique essa posição pelo fato de não ser suficiente estar na lista anexa para que a gente considere que isso que esse contrato se subsuma, essa obrigação se subsuma ao conceito de serviço, eu teria pelo menos uma tentativa aqui de definição. E, por fim, mais recentemente, né, no julgamento das ADIs 1945 e 5659, me parece que a gente tem aí um novo cenário. Porque a partir do momento que se define que o software, né, que o download software, mais especificamente a cessão de direitos que tenham por objeto o software, eles podem desafiar a incidência do ISS, eu estou diante de sem dúvida, uma imaterialidade, como define o professor Alberto Macedo, mas eu estou diante de uma situação em que talvez esse fazer deixou de ser humano. E aí a gente tenha realmente uma grande virada, e talvez tenha deixado, inclusive, de ser um fazer tradicionalmente concebido como tal. E, apesar de esse julgamento se referir à incidência de ICMS sobre o download software, que fique claro, essas questões e essas considerações foram trazidas também no voto do ministro Dias Toffoli, que era o relator da ADI 5659, e me parece que são as considerações que foram consideradas, são as considerações, né, que foram tidas como as mais relevantes de todo o julgado. Bom, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada mais uma vez. E quase, né, no programa da Xuxa, eu queria mandar um beijo para todo mundo que eu não vejo aí há tanto tempo. Obrigada, doutora Jaqueline.
Realmente é muito importante suas colocações, e o que é interessante é que o Supremo demora tanto a julgar os casos, né, que nesse caso de internet e etc., a coisa já, quando ele vai julgar, as coisas já acabou lá atrás, já são novos problemas, né? Mas é o nosso sistema, né? Obrigada. Agora vamos ouvir o doutor Jonathan Barros Vita, né? Doutor, botaram um currículo tão grande aqui que eu sempre falei, vou advogado, consultor, né? Mestre e doutor pela PUC, mestre segundo nível em Direito pela Universidade Luigi Bocconi, em Milão, estágio de pós-doutorado com Sênior Visite Research Fellow. Nossa, doutor, eu não vi mais no Brasil, só tem títulos internacionais aqui, né? Mestrado em Direito, coordenador do mestrado da Unimar, né? Ex-conselheiro do CAF, juiz do TITA e secretário da Comissão Especial de Direito Tributário da AB. A palavra é sua, doutor João. Bem, obrigado, Marielbe. Antes de tudo, queria dizer, eu acho que foi o Carlos Augusto, né, que falou que a gente conhece, aliás, ou foi o Daniel, enfim, que falou que a gente conhece quase todo mundo, né, que está aqui no livro. É uma obra realmente de peso, não pelo tamanho, né, a gente vê lá atrás ali da Marielbe, mas também pela qualidade dos autores e dos textos. Eu fico muito lisonjeado. Achei as palestras as apresentações bastante interessantes, e eu queria pegar um gancho, talvez, no que disse a Jaqueline agora, porque eu acho que a gente vive um pouco talvez, crise do direito tributário contemporâneo, uma crise dos conceitos do direito privado. Então a gente entra na questão do artigo 110 do CTN, e isso tudo combinado, né, com parece que essa mistura explosiva daquilo que a Marielbe falava sobre a reforma tributária. Acho que a gente já teve uma época muito forte, até do ponto de vista doutrinário, de uma discussão sobre os conceitos do direito tributário, os conceitos do direito privado, sobre tributos específicos para cada uma fato-espécie tributária, e hoje talvez a gente precise migrar para uma ideia de uma tributação dos modelos de negócio, em que há uma colaboração entre fisco e contribuinte. Essa colaboração permite que se faça a tributação para a gente tentar revolucionar o sistema, tendo um antagonismo entre os contribuintes e o fisco, sem uma confiança recíproca e legítima, a gente não consegue chegar a absolutamente lugar nenhum. Então, essas discussões sobre o que é serviço, o que é mercadoria, o que são bens, empalidecem frente, por exemplo, à própria ideia de uma nova cadeia de valor, em que os intangíveis começam a ganhar força frente aos tangíveis, frente a uma nova cadeia de produção, em que antigamente, né, Mariel, você lembra muito bem, eu lembro, o Alberto conhece muito bem, a gente tem uma cadeia de produção enorme, com várias hipóteses de não cumulatividade, e hoje a gente vê uma cadeia de valor bastante reduzida, e com a impressão 3D, ela basicamente quase que desaparece, né? Ela é toda feita em um único local. Então, não tem a produção por uma empresa terceirizada de uma montadora de automóveis que manda para a fábrica, que depois manda para a concessionária, que depois vai vender para o consumidor final. A própria concessionária, daqui a poucos anos, ela vai produzir automaticamente aquelas peças que são necessárias para o carro. Então, sem repensar os conceitos do direito privado dentro do âmbito do direito privado, no campo do artigo 110 do CTN, a gente não vai conseguir avançar muito. Mas ainda, sem reforçar as regras e os acordos prévios da administração pública no âmbito do artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a gente não vai conseguir tributar essas empresas, porque existe uma mobilidade muito grande, não existe uma definição clara de estabelecimento, e mais ainda, a gente, de fato, tem novas formulações e novas monetizações dos negócios. Então, o que falta, talvez, e nas reformas talvez falte isso, é um diálogo, uma possibilidade de compreender os novos modelos de negócio e tributar esses modelos de negócio. Porque sem fazer isso, eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum. E muito menos importando
problemas de outros tributos para as novas reformas, né? Eu disse isso, o Alberto lembra disso, a gente discutiu bastante. A CBS, por exemplo, importa problemas que são hoje graves do ISS, como a definição de local e de exportação de resultado, e importa a nota fiscal inidônea do ICMS. Então, vejam que, sem repensar as normas anti-abuso e sem ter acordos prévios e consistentes com a administração pública no âmbito do artigo 116 do Código Tributário Nacional, a gente não chega em lugar nenhum, e sem repensar os conceitos do direito privado e como eles vão ser absorvidos junto com os novos modelos de negócio no âmbito do artigo 110 do CTN, a gente não consegue avançar no nosso sistema. No meu artigo eu falei sobre Simples Nacional e o artigo 17, mas hoje eu tentei, digamos assim, focalizar nos pontos, pegando várias das considerações que foram feitas pelos autores anteriores, porque esses temas, eu confesso que me fascinam e me deixam bastante empolgado. Então, obrigado novamente, Marielbe, pela oportunidade de escrever nessa obra e de participar desse evento que estou vendo aqui com muito interesse. Obrigado. Obrigada, doutor Jonathan, e realmente é muito importante esse ponto de que a legislação tributária que está sendo votada hoje não está olhando para frente o que vai acontecer. A relação mudou, né? Bem e serviço hoje está tudo virtual, né? Quer dizer, ainda tem os materiais, mas tem muitas relações, então precisava estar vendo também para frente, porque está só vendo para trás, né? Mas... fazer um sistema, desculpa, Mariel, mas fazer um sistema tributário olhando para uma não cumulatividade em cascata e evoluir um sistema tributário que já tem patologias, me parece completamente problemático, quando a gente tem 1000 possibilidades de rastreio e 1000 possibilidades de monetização de atividades econômicas e financeiras, né? Então... Obrigada. Eu só deixei o debate que você terminou 1 minuto antes. Então, tinha direito. Obrigada. Vamos lá, doutor Marcelo Viana Salomão, mestre em Direito Tributário pela PUC, professor da pós-graduação do IBET, professor também da Escola Paulista, no SERES. A palavra é sua, vai também dar um toque sobre o ICMS na transferência de mercadoria. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com todos vocês, professores queridos que dividiram a honra, né, de participar dessa obra. Querida professora Marielbe Queiroz, para meu privilégio, minha amiga e minha eterna mestre, doutor Costa Machado, que honra participar da obra, que honra estar aqui. E bom dia a todos que estão nos assistindo, né? É para isso que a gente escreve, é para isso que a gente debate, para trocar ideias com todos que vêm nos assistir. O Eric, de costume, ele já esgotou a matéria aqui, mas esse tema aqui, só para reforçar o que o meu querido amigo Eric já disse, eu concordo com ele. Então, vamos lá. Alguns pontos que têm tudo a ver com todos que me antecederam, não é? Que triste o Supremo demorar para resolver as coisas. Que triste o Supremo quando decide não aproveitar e pôr os pontos finais nas coisas, em diversos assuntos. Então, esse tema, para que tenham ideia, a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte sob o enfoque do ICMS, sem exagero nenhum, para quem pesquisar, são mais de 50 anos de jurisprudência do STJ, do Supremo e do STJ. Nunca se hesitou sobre se incidia ou não incidia. Não incide, é o mesmo estabelecimento, simples assim. Não é? Tive o privilégio de se orientar do professor Geraldo Taliba, onde ele ensinava o ICMS. O que é o ICMS? Esse imposto incide sobre o quê? Lendo a Constituição, sobre operações, negócio jurídico que implica obrigatoriamente 2 pessoas, pelo menos 2 pessoas. Operação relativa à circulação de mercadoria, transferência de titularidade. Quando eu falo em circulação, um conceito que efetivamente, se não há briga, é de que quando eu estou falando de uma Constituição, quando eu estou fazendo análise de matéria tributária, do contexto tributário, circulação, obrigatoriamente transferência de titularidade e mercadoria, algo que se produz ou compra para vender com fito de lucro. Ora, então, qual era a dúvida? Nada. Aquela triste briga entre fisco e contribuinte, onde sabidamente se exige o que não é devido. Nós temos o triste recorde de ser o país que tem o maior número de declarações de inconstitucionalidade em matéria tributária. Quer dizer, não bastasse a carga tributária, a complexidade tributária, também combatida no Simplifica Já, e já elogiada aqui, que eu também reitero os elogios. Agora, além de tudo, efetivamente, uma insistência do FIC, uma demora do Poder Judiciário, uma demora do Supremo Tribunal Federal
em acabar com o problema. Bom, vamos ver. Acabou? Sim. A DC 49, tema 1099, e o Supremo fez o que o STJ já tinha feito, que já tinham outras decisões do Supremo, não incide, porque não há operação. Olha a decisão. Não incide, porque não há operação. Perfeito. Acontece que ele está declarando inconstitucional, como o Eric chamou a atenção, a lei complementar que veio para regular o ICMS inteiro, para não ter problema, para acabar com os problemas de conflito de competência. E quem foi que disse que incidia? Essa lei complementar. É triste. Então, o legislativo não presta atenção, o legislativo faz sem o apoio de todos os professores, que há vários, todos aqui poderiam efetivamente auxiliar isso. Então, nós temos um legislativo que atropela a Constituição e um Supremo que, quando não permite esse atropelo, demora muito para corrigir. Bom, mas agora corrigiu. O Supremo está absolutamente correto. Não incide. E aí, o que os estados estão já levantando a discussão? Opa! Mas então, se é assim, quem recebeu o crédito lá na origem, porque fez a aquisição daquela mercadoria ou daquele insumo que vai se transformar numa mercadoria ou vai para outro estado do mesmo estabelecimento, agora não vai poder mais ter crédito. Por quê? Diziam os estados, porque a operação seguinte não é tributada. E não sendo tributada, cairia na exceção constitucional de não incidência ou de isenção. E esse é o ponto que eu pego para focar aqui. Triste movimentação, interpretação dos estados. Com todo respeito e amigos queridos que fazem parte dos estados e são seríssimos, mas esse movimento no Brasil, de que, em razão das más gestões, quererem cobrar tributos indevidos, né, é o que o Jonathan estava acabando de dizer. Tem que sentar para conversar, não precisamos parar disso. O objetivo de advogado, de procurador, de promotor, de delegado é o mesmo, é a tributação correta, que não se tem um centavo, se esse centavo não for devido. Como é que se quer dizer que um contribuinte da origem não vai poder ter o crédito se ele comprou uma mercadoria com incidência? Ah, mas não vai ter saída tributária. Mas como não vai ter saída se o que o Supremo está decidindo há 50 anos, e o STJ simulou na 166, é que não há operação. Ora, se não há operação, como é que eu vou falar em isenção e não incidência? A isenção e não incidência são para casos em que haveria operação na imunidade, a Constituição fala, aqui não pode, não incidência, aqui não pode. Não é o caso. Isenção, muito menos. O caso é de que não acontece o fato gerador autorizado pela Constituição. Não há operação e não há circulação. Portanto, não consigo entender justificativa constitucional ou de onde quer que venha para dizer, para tentar vedar o crédito na origem. Me parece absolutamente ausente de fundamentação constitucional, não resiste ao teste de constitucionalidade. Por outro lado, vem a questão prática, porque o Brasil é tão triste essa situação que o contribuinte teve que se adaptar à inconstitucionalidade e, portanto, já trabalhava em seus planejamentos com esse crédito incidido e, portanto, aproveitar lá. Ora, acho facílimo, foi o que o Eric falou, pode ter uma dificuldade burocrática, operacional, como ele muito bem levantou, mas a Constituição e a lei complementar já dizem, então esse crédito pode sim ser aproveitado lá no destino, porque é lá que vai acontecer a saída. E, para finalizar, digo o seguinte, isso é novo? Olha, vamos lá, dentro do Estado isso já acontece. Essa questão de se eu tenho um crédito, eu posso débito e crédito dentro do mesmo Estado, já é plenamente regulada essa transferência de crédito. E trago para os senhores, aqui nesse curto espaço mais valioso, de dizendo que o Estado de São Paulo e Minas Gerais já tiveram protocolos autorizando esse tipo de transferência de crédito, por exemplo, com leite. Então, não é novidade, problema burocrático não pode ser empecilho para que a Constituição seja respeitada. Muitíssimo obrigado. Nesse tempo, era o que eu tinha para dizer. Espero ter contribuído e fico à disposição de todos. Que honra estar aqui, minha querida professora. Obrigada, contribuiu demais. E o que eu acho que nós precisamos também é a moralidade na feitura das leis, né? Que essas inconstitucionalidades são feitas de propósito, como já dizia Saulo Ramos, ministro Sepúlveda pertence, né? Faz a lei porque arrecada durante muito tempo, sabendo, esperando pelo Supremo, mas temos outra coisa mais grave, é o Supremo modular, né? E aí ele modula, então, é inconstitucional, mas daqui para frente, para trás não, né? Então, vale a pena realmente fazer leis inconstitucionais no Brasil, porque dá para arrecadar muito, né? Muito obrigada. Doutora Maísa Pitombo, Pitondo, né? Doutora e mestre pela Faculdade de Direito de São Paulo, conselheira titular do CAF, da terceira sessão de julgamento. Doutora Maísa, a palavra é sua.
Mariel, obrigada. Nossa, para mim é uma alegria tão grande estar aqui entre amigos e pessoas tão queridas, né? Alberto, vou ir pela ordem, né? Alberto, Alexandre, você mesmo, né, Marielbe? Jaqueline, Carlos Daniel, que saudade de todo mundo, e Estael, nossa, eu estou tão feliz de estar aqui, conseguir vê-los, né, e ver aí os colegas, escutá-los, nossa, realmente uma alegria. O Flávio, diretor comigo lá da Bradt, junto, meu professor de Direito Tributário, então, estou extremamente feliz de estar aqui hoje com vocês, né. Esse livro, ele impressiona, né, até falaram na questão do tamanho, mas eu acho que não é pelo tamanho, porque aqui a gente teve tantas manifestações incríveis em relação tanto ao Código Tributário quanto à legislação extravagante aí que foi analisada, né, que o Alexandre até bem colocou. Eu fico assim muito feliz e muito honrada de estar entre o rol de pessoas que pôde contribuir, né, trazendo alguns comentários em relação aos artigos, né. Eu falei, particularmente a minha participação foi sobre os artigos 7º a 13 do Decreto 7235, muito por causa da minha tese de doutorado também, são temas que me estimulam muito e aqui o tema que eu vou falar, né, pelo pouco tempo que nós temos, eu vou falar um pouco sobre a motivação do auto de infração, e é muito ligado aqui com o que o Alexandre começou falando sobre a relevância do processo administrativo, e o meu ponto, pelo menos na minha participação na obra, era em relação ao auto de infração, os requisitos formais, os requisitos materiais necessários para a validade do auto de infração e da notificação de lançamento, né? E um artigo que eu achei que foi até interessante no momento quando eu estava escrevendo, quando a Mariel gentilmente me chamou para falar sobre ele, é o artigo 9º, que normalmente a gente não dá muita atenção para a previsão dele e como ele consta lá no Decreto 7235, mas ele fala muito bem da necessidade da exigência do crédito tributário está respaldado em termos, depoimentos, laudos e elementos de prova indispensáveis à exigência do crédito tributário. E nesse ponto que eu achei muito importante da gente evidenciar de que tudo isso, né, o que integra o critério jurídico do lançamento, né, Marielbe? Eu acho que o meu ponto aqui que eu quero trazer para vocês é da gente começar a prestar mais atenção, porque, como o Alexandre muito bem colocou na exposição dele, nós precisamos de trazer elementos de defesa para o contraditório, para a antidefesa, todos os pontos têm que ser enfrentados pelo sujeito passivo. Mas e o auditor fiscal, né? A relevância do auditor fiscal, o que ele tem que trazer no auto de infração e na notificação de lançamento para que o contribuinte tenha esse respaldo do que ele vai enfrentar nas suas manifestações, né? Então, a motivação do auto de infração, a relevância da motivação e o que integra essa motivação. Os critérios jurídicos não vai ser simplesmente, como o artigo 9º traz, a necessidade dos laudos, dos documentos, etc., não vai ser apenas isso. Também precisa de trazer o fundamento normativo e mostrar o porquê que a consequência jurídica está sendo aplicada, né, para aquele sujeito. Então, a minha manifestação aqui ela é curta por causa dos 5 minutos que nós temos. Eu acho que eu não queria ficar muito tempo falando aqui, mas eu acho que é para evidenciar a relevância não só da manifestação do contribuinte, da defesa do contribuinte, que normalmente a gente dá muita atenção para isso, né? A impugnação tem que trazer todos os pontos. Só que a impugnação, ela nada mais é do que uma resposta ao que foi a ele apresentado no auto de infração, na notificação, no despacho decisório, se a gente está tratando no âmbito federal aí, e isso é muito relevante, essa necessidade do auditor fiscal trazer os elementos que ele entende, né, a interpretação do direito que ele está entendendo como correta, a razão pela qual essa interpretação está sendo aplicada, o dispositivo está sendo aplicado,
e os elementos de prova, né? Então, o artigo 10, normalmente a gente lê os fundamentos da decisão, né? Os fundamentos do auto de infração. Só que esses fundamentos nada mais é do que a própria motivação, e nesse fundamento não é simplesmente transcrever o dispositivo legal, que é o que normalmente se entende, é enfrentar esse dispositivo, interpretar esse dispositivo e trazer a interpretação que entende como correta. E aí, a minha visão de processo administrativo, minha tese, eu faço aqui a minha propaganda pessoal, Marielbe, para concluir, recentemente lançou o meu livro sobre os efeitos e decisões no processo administrativo tributário, publicado pela editora Fórum, com o selo Abrandt, e lá eu tive a oportunidade de trazer essa questão da motivação e aproximar, que normalmente quando a gente fala em motivação da decisão, a gente acaba esquecendo da questão da motivação do auto de infração, ou a gente sempre trata isso de uma forma muito separada. E eu busquei aproximar isso lá na tese, e eu acho importante que que a gente se atente a isso, né? Para a necessidade do auto de infração ter argumentos jurídicos, fundamento jurídico e o fundamento de fato, inclusive, que é o que consta do artigo 9º. Bom, era isso, Marielbe. Eu quis realmente falar o mais rápido possível, eu sei da questão do tempo, e eu fico aí à disposição, te agradecendo muito pelo convite e agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Maísa. Muito importante suas colocações. Veja, gente, eu estou adorando esse tema de 5 minutos, porque você fala tudo, fala mais o importante e a gente pega. Isso que você falou do artigo 9º, eu estou cansada de colocar, que ele fala laudo, provas, etc., né? E a maioria das autuações hoje são indícios, são construções dedutivas subjetivas da pessoa. Assim, aconteceu isso, por isso, então é isso. E não, é porque é um indício substancial. Então, realmente, a gente está precisando voltar um pouco para o artigo 9º e ver que tinha que ter prova. Tem muitos casos que a gente leva laudos técnicos e eles simplesmente são afastados, não, porque o fiscal disse isso, e aí é mantida essa decisão. Então, muito importante você colocou, parabéns pelo livro, tá? E agora vamos ouvir o doutor Paulo Ricardo Suliani, num tema bastante polêmico, que é exatamente a questão do crime tributário, diferença entre direito e planejamento tributário, nos 5 minutos que lhe cabem. Doutor. Obrigado, doutora Marielbe. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, uma alegria imensa. Realmente é uma obra que dá orgulho de botar na estante, de mostrar para todo mundo, né? Aquele livro de mostrar para a mãe. Então, eu buscarei ser breve, porque eu sei que eu sou a ovelha negra aqui de tantas pessoas preocupadas em corrigir a legislação, em corrigir a atuação do Estado, em melhorar a economia, e o criminalista, quando ele chega numa sala, dá um silêncio, né? Ih, deu problema. E é mais ou menos esse o meu papel. A nossa legislação criminal atual, essencialmente, é 8.137, de 1990, ainda do governo Collor. E ela se divide em 2 grandes aspectos, os crimes materiais e os crimes formais, ou seja, crimes que, para sua consubstanciação, é exigido um resultado naturalístico, ou seja, efetivamente um débito tributário, ou os crimes formais, em que uma mera conduta que não se exige tenha uma redução de imposto, simplesmente o crime, pela mera conduta, já se consuma um crime. Geralmente, como é que a lei faz? A mesma conduta. Se teve um resultado de um não pagamento tributário, é um crime material com uma pena um pouco maior. Se, no fim, mesmo tendo feito esse ato supostamente fraudulento, não teve redução de tributo, bom, é um crime formal com uma pena menor. A ideia do legislador é pegar todas as hipóteses possíveis. Problemas que nós temos, e essa é a grande diferenciação. O que difere um planejamento tributário que não deu certo de uma fraude? É difícil se verificar isso, e a gente tem um Ministério Público, principalmente federal, com uma sanha muito exagerada, e nós viemos de uma tendência aqui no direito penal, que é conhecida no Brasil todo, de um amassamento e de um rasgamento da legislação e das garantias para atingir certos objetivos. É muito utilitarismo, principalmente no direito penal. Então, isso que a doutora Marielbe acabou de falar, em que é muito subjetivismo, nós continuamos tendo muito subjetivismo, e o direito penal, essencialmente, isso é essencial ao subjetivismo. Nós chamamos de um elemento subjetivo do tipo penal, né? O tatbestado, né? A fatisspecie, como disse o
o nosso colega aqui, nós também temos. O problema é o seguinte, como saber e como comprovar que aquela ação ou aquela omissão que alterou num resultado tributário foi com uma ideia fraudulenta, com uma ideia de reduzir o imposto efetivamente devido, ou foi com base num efetivo estudo, numa efetiva orientação de redução do tributo ou de simplesmente não pagamento do tributo. Essencialmente, o que nós temos aqui é a questão, antes de se concretizar o fato gerador, houve um estudo, houve uma preparação, houve um aconselhamento. Vejamos aqui, temos essa obra para demonstrar isso, quanto debate há. A nossa conversa de hoje já demonstra isso muito facilmente. Há diversas possibilidades de interpretação sobre os casos específicos. O problema está no seguinte, o empresário ou o contribuinte, ele efetivamente consulta um tributarista, um contador ou alguém com um conhecimento necessário para fazer um efetivo planejamento tributário para que não se concretize o fato gerador? Bom, aí então nós temos o elemento subjetivo dele. O elemento subjetivo dele, a ideia dele, a intenção, não foi fraudar o fisco. A ideia dele foi pagar menos imposto dentro das possibilidades de interpretação da legislação. Ok, mas agora, se ele não se consultou com ninguém, ou mesmo se consultando e estudando, ele resolveu omitir uma informação relevante, ou alterar um documento relevante, ou simplesmente não pagar, aí nós temos um dolo, e aí uma fraude. Há quem diga que o crime de sonegação ele é o estelionato tributário, que eu tentei enganar o fisco para ter uma vantagem. Em tese, sim, mas aí nós tivemos a decisão recente do RHC 16334 do Supremo, em que o devedor contumaz de ICM, por ser contumaz, o Supremo passou a dar o entendimento de, bom, por ser contumaz é porque tem a intenção de fraudar. Ora, isso é uma presunção absurda, é uma presunção absurda se formos falar em direito penal que verifica uma garantia, que verifica uma norma anterior e que deve buscar um dolo. Agora, presumir um dolo com base num resultado, isso realmente me parece bastante preocupante. Bom, para não exceder o tempo, mais uma questão que eu gostaria de falar, de regra geral, e aí nós vemos aqui exatamente que criminalizar dívidas tributárias, o objetivo da lei não é ressocializar, não é prevenir, não é nada. O objetivo da lei é forçar a cobrança. Quando nós forçamos a cobrança, nós temos a possibilidade, antes de recebida uma acusação, faz o parcelamento, está suspensa. Ou então se paga a integralidade da dívida, está extinta a punibilidade a qualquer momento, eu posso estar já em grau recursal. E surgiu agora o acordo de não persecução penal. E os clientes muitas vezes perguntam, doutor, eu posso fazer o acordo de não persecução? Pode, mas eu não faria. Porque o acordo de não persecução, além de eu ter que reparar todo o dano, ou seja, pagar toda a dívida tributária de uma vez só, eu ainda tenho que confessar um delito e posso ter outras cláusulas do acordo, como, por exemplo, prestar serviço à comunidade. Quando ainda tem a Lei 10.684 de 2003, que ela diz, a qualquer momento basta pagar que está extinta a punibilidade. Então, ou eu pago e está extinta, ok? Ou eu pago e ainda confesso e ainda cumpro outras penas. Então, não tem necessidade. Em resumo, é isso. Né? Há muitas questões a serem vistas, o Supremo vem numa tendência, assim como a nossa jurisprudência, de presumir dolo e presumir fraude. Então, muito cuidado nisso, e o que eu recomendo é muita preparação probatória, no sentido que foi feito um planejamento, para que se afaste depois uma presunção de dolo. É isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Mary. Obrigada, doutor Paulo. Você tocou no assunto do subjetivismo, mas o Código fala no subjetivismo da intenção de quem cometeu. O que a gente está vendo muito é o subjetivismo de quem vai acusar no auto de infração, por exemplo, ele sem prova, ele faz deduções. Ah, aconteceu isso, eu tenho mesmo vários casos, né? Aconteceu isso, então é por isso, então chegou isso e pronto. E aí houve o crime, né? Então, realmente, não é nem ele dizendo que o cara tinha intenção, é ele chegando a deduções, o que eu acho assim, muito grave, especialmente quando você fala de crime, que é uma acusação mais grave, né? E tem toda uma punição diferente para a pessoa, né? Muito obrigada, doutor Paulo. Agora vamos ouvir o doutor Rodrigo Gris, né? Que vai falar sobre a Lei Complementar 123. Doutor Rodrigo é doutor e mestre pela PUC, especialista em processo civil na COGEAI e também pelo IBET. Doutor Gris, a palavra é sua. Professora Marielbe, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer poder estar aqui com vocês, de poder ter participado
dessa obra aqui tão bacana, que é incrível, né? Eu acho que parabenizar a professora Marielbe e o professor Costa Machado pela organização desse trabalho, né? Quando eu tive a oportunidade, quando eu recebi essa obra, eu tive a oportunidade de analisar cada um ou diversos dos artigos, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, né? As interpretações que foram dadas. É realmente impressionante como a obra ela é incrível, a obra ela é maravilhosa. Já tive a oportunidade de usar tanto no contencioso, na consultoria, como na academia, né? E vários desses artigos, né, dessas interpretações, eu tive a curiosidade de ler pela pessoa que escreveu e pelo tema que estava sendo discutido, né? Então, realmente é uma obra que vai ser utilizada durante vários anos, é uma obra que, é claro que a gente não consegue acompanhar com a velocidade que as legislações tributárias são feitas, né? E a quantidade de julgados que a gente tem, que hora vai para um lado, hora vai para o outro, mas é uma obra maravilhosa, uma obra que realmente me deixou muito feliz de poder participar e escrever com vocês. Então, eu acho que essa coordenação, ela foi, de juntar tanta gente maravilhosa, ela foi imprescindível para essa qualidade, né? E aí, para conversar aqui com vocês, já até preocupado enfim, eu sou um dos últimos a falar, né? Minha letra é R, então estou falando aqui depois de tanta gente boa, com tantas apresentações tão brilhantes. Tomei aqui a liberdade de falar um pouco sobre um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado Federal há 2 dias. Em 14/9, o projeto de lei 2110 de 2019 foi aprovado agora pela Câmara do Senado e está indo para a sanção do presidente da República. E aí a gente já pensando em tantas reformas, né, e tantos projetos grandes que a gente vê, um projeto de lei que está passando até um pouco despercebido e extremamente relevante, porque ele na verdade inclui o artigo 15A, a Lei 4.502 de 64, e trata do IPI. E ele vem para esclarecer que praça é considerado município. Né? Então, praça é município onde está situado o estabelecimento do remetente para fins do cálculo do VTM do Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Então, a definição de praça ela é super relevante, porque ela define a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, que a legislação determina que o valor tributável do IPI não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente. E eu sei que a gente tem diversos jogadores aqui do CAF, inclusive, ou que já passaram lá pelo CAF, já passaram para a 3ª sessão, e a gente sabe como esse é um tema que vem recorrentemente sendo discutido lá tanto agora recentemente já definido até na Câmara Superior de Recursos Fiscais do CAF, né? Então, esse é um ponto que é super importante, porque a gente sabe que, historicamente, o conceito de praça ele sempre foi entendido como equivalente ao município. Tá? E é um conceito que veio do direito privado, em especial do Código Comercial, lá na Lei 556 de 1850. Tá? Então, é uma definição de direito privado que vinha sendo utilizado há vários anos, e em razão de algumas estruturas que os contribuintes adotavam, em especial operações dentro do mesmo grupo econômico, a Receita Federal do Brasil passou a interpretar a praça como território nacional, mudou, né, o conceito, a interpretação do que seria a praça para ser território nacional, e passou, então, a tributar, calcular o valor mínimo tributável do IPI em cima de todas as operações que eram feitas no território nacional. E aí a gente, como o professor Alberto Macedo já trouxe, a gente encontra uma diferença aqui entre a base calculada e a base de cálculo. Né? No final das contas, a base calculada aqui no IPI para fins de VTM, ela acabava sendo alterada pela interpretação da Receita Federal e do CAF. E isso é super importante, porque o artigo 110 do CTN, né, eu acho que aqui é o ponto de conexão com a nossa obra, a lei tributária, de acordo com o artigo 110, ela não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. E, nesse caso, a gente está falando de um conceito que já tinha sido definido e sempre foi utilizado e teve esse contexto pelo Código Comercial lá em 1850. Né? Então, não é algo recente e não fazia sentido ser alterado de uma forma interpretativa. Né? Então, esse projeto de lei, o 2110, sendo sancionado, vai fazer prevalecer o entendimento de que praça é município. E essa interpretação do 110, ela fica clara, inclusive, no parecer no parecer de aprovação do projeto, em que restou ressaltado
né, que o fisco teria extrapolado os limites interpretativos para autuar contribuinte. O conceito de praça deve inexoravelmente remeter ao conceito de local em que é situada a indústria. E, por isso, não pode a Secretaria Especial da Receita Federal extrapolar esse limite geográfico para aferir preços em regiões diversas. De fato, de acordo com o 110, a interpretação ela deve obedecer à definição, conteúdo e alcance, né, das formas que foram definidas pelo direito privado. Então, eu acho que esse projeto de lei ele vem numa ótima hora. Ele vem para definir algo que precisa, talvez hoje, né, já que tanto no administrativo, quanto também, em alguns casos, no próprio judiciário, não se vem observando 110, esse projeto de lei, em especial com a exposição de motivos, ele vem trazer uma disposição para afastar qualquer interpretação que não obedeça ao artigo 110 do CTN. Professora Marielbe, acho que era isso que eu queria trazer hoje para conversar um pouco com vocês. Eu acho que esse é um tema super importante em relação ao IPI. E, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês e estar aqui junto de tantos amigos, professores e colegas. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Realmente, a legislação corrige uma coisa quando possivelmente o imposto acabará, né? Ou não acabará, porque durante 10 anos ele ainda permanecerá, apesar do novo, né? É meio confuso assim para quem não está diariamente nessa seara tributária. Obrigada a você. Vamos ouvir agora o doutor Estael Freire, advogada tributarista, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da AB, e já é mestre também pela FGV, não é, professora? Mestranda, né? A palavra é sua, professora. Mestranda. Obrigada, professora Marielbe, pelo convite de participar dessa magnífica obra e também pelo privilégio de estar ao lado desses meus colegas. E parabenizar o Alberto por ele ter a letra A e ser o primeiro a falar. Quando a lista de vestibular, resultado de vestibular, era pelo rádio, transmitido pelo rádio, a gente ficava esperando os últimos, falta era morrer do coração. Então, vamos... Aqui, obrigada, professora Marielbe, o professor Costa Machado, né, uma magnífica obra, Código Tributário Comentado. E dizer que na obra, o meu tema foi sobre fiscalização das empresas do Simples Nacional. Mas, como a gente sabe que para fiscalizar a gente necessita conhecer não só a lei, mas a jurisprudência e também os conceitos, né? Aqui eu vou falar sobre o conceito de serviço, de acordo com a ADI 3142, que já foi muito bem comentada aqui pelo professor Daniel Paiva, pela professora Jaqueline, pelo professor Jonathan, né? Então, cada um deles passou aqui e deixou uma grande importância nessa interpretação dessa ADI 3142. Então, foi de relatoria do ministro Dias Toffoli, requerente para a Confederação Nacional do Comércio, e em relação à situação de compartilhamento de estruturas, né? Então, esse compartilhamento de estrutura ou infraestrutura, ela é muito importante para os municípios, principalmente agora, nesse período de pandemia, nesse período de recessão econômica, em que o governo provavelmente vai ter que investir na infraestrutura, né? Então, a requerente, ela sustentou que era indevido o ISS, não era fato gerador do ISS, porque não era uma obrigação de fazer, e sim uma obrigação de dar, né? Dizendo que ultrapassa o conceito constitucional de serviços, viola também o artigo 110 do CTN, já muito bem comentado aqui pelos professores, e ainda destaca o recurso especial 116.121, que tratou sobre o ISS de bens móveis, né, o guindaste. Mas a decisão do STF foi
em relação que seria, sim, devido ao ISS, quando a operação fosse mista ou complexa. Então, quer dizer, além do conceito de serviço, nós temos essas duas definições, mista e complexa, que talvez tenha complicado mais esse conceito. Mas eu quero levar essa decisão para duas infraestruturas que eu acho muito importante e muito significativa para a tributação municipal, né, pelo ISS. É a infraestrutura da energia e a infraestrutura da mineração, que essas infraestruturas são compartilhadas não só da energia com a telecomunicação, mas também da energia com energia. Por exemplo, uma subestação, um parque de confluência de linha de transmissão, ela pode receber a infraestrutura da subestação, ela pode receber várias linhas de transmissão, né? Então, naquela linha de transmissão, naquele ponto de conexão, vai incidir o ISS. Então, nessa definição aqui de operação mista ou complexa, provavelmente sim, porque a energia ela sai da geração através da infraestrutura, né, da linha de transmissão, pelo sistema interligado nacional, e chega a um ponto de subestação para ela ou elevar ou diminuir aquela tensão para ser consumida, se baixar a tensão, ou então para prosseguir sem perdas ou diminuição de perdas para outra estrutura. Então, os municípios eles têm muita dificuldade de tributar esse tipo de compartilhamento de infraestrutura, né, da energia. Se é complicado da energia, que a gente sabe que o sistema ele é composto da usina geradora, da linha de transmissão e da subestação, elevadora ou redutora da energia, daquela tensão, imagine se tratar de compartilhamento da infraestrutura de mineração. E a mineração, essa infraestrutura da mineração, ela é muito importante para os municípios, também essa tributação. Os municípios eles têm sido muito prejudicados. Em 2017, teve o marco regulatório da mineração, onde os municípios afetados pela infraestrutura da mineração, seja de mineroduto, seja de linha, seja de duto, seja de barragens, né, de rejeitos, ou então ferrovias, eles recebem um valor de CEFEM, de compensação financeira e exploração mineral, por essa infraestrutura, porque essa infraestrutura ela está prejudicando a exploração de outras atividades econômicas dentro do município. Então, esse conceito de uma atividade mista ou complexa dada na decisão da ADI 3142, eu acho que abre para os municípios mineradores ou os municípios que têm como atividade principal comportar estruturas de energia elétrica, né, seja de geradores. Então, esses municípios eles têm que rever os seus conceitos e utilizar em seu benefício a ADI 3042. Era isso, professora, muito obrigada. Obrigada, doutora Estael. Esses eventos também são bons para a gente ir se atualizando, né? A doutora Estael é especialistíssima em mineração e energia, está de parabéns, obrigada pela sua contribuição, né? E gostei da letra S, né? E agora a última é a letra T, né? Doutora Tassiana, advogada, professora, mestre em Direito Tributário pela PUC, ex-conselheira dos Tribunais Administrativos do Estado de Goiás e de Goiânia, e professora também do nosso IBET. Professora Tassiana, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, Mary. Queria, primeiramente, aí, parabenizar mais uma vez pela obra brilhante, agradecer a honra de poder participar
Acho que é um marco histórico, né, para o direito tributário, uma obra com essa dimensão, que não apenas comenta o Código Tributário, mas a legislação principal aí, correlata da matéria. Então, para mim é uma grande honra, estou podendo rever aí alguns colegas da turma de mestrado do ano 2000 na PUC, 99, e professores também, estou feliz com isso. A mim foi dado o encargo de falar na obra sobre alguns dispositivos da Lei Complementar 123. E aí eu achei por bem fazer um comentário bem rápido, já que estou fechando o trabalho em termos de a última aqui, né, não poder demorar, em relação ao artigo 23. O artigo 23 da Lei Complementar, ele traz aquela vedação à utilização de créditos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. E aí eu queria fazer um paralelo com o julgamento do Supremo, lá do RE 970-821, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações envolvendo contribuintes do Simples Nacional. Um ponto que, embora ele tenha considerado constitucional essa cobrança, e no julgamento também ficou definida a constitucionalidade do artigo 23, portanto, dessa vedação, um ponto que está sendo objeto ainda de análise nos embargos de declaração e que eu trago apenas para chamar a atenção é que uma coisa é quando o contribuinte do Simples Nacional ele é simplesmente um consumidor final, ele é um prestador de serviço e está ali adquirindo, ok. Mas o que é que foi observado lá nos embargos de declaração? Especificamente nesse RE, que discute a legislação do Rio Grande do Sul, ele trata de uma cobrança de uma antecipação, e não propriamente de um diferencial de alíquota. E aí a operação, no caso, o contribuinte ele teria uma operação seguinte, por exemplo, venda de mercadorias. E aí a situação de você permitir a cobrança da antecipação e, ao mesmo tempo, vedar o direito ao crédito é algo assim que eu acho que ainda vai ser objeto, embora a decisão aparentemente tenha colocado uma pá de cal no assunto, os embargos de declaração estão trazendo exatamente isso. Aqui eu não estou falando de um diferencial de alíquota propriamente dito, não é aquele caso da ADI, que faltou lei complementar, que foi tratado em convênio. Aqui o que eu estou tratando a gente está falando de uma operação em que o contribuinte vai pagar o ICMS dentro da sua alíquota do Simples, está pagando uma antecipação na entrada e não está podendo se creditar. E aí o que é que ele coloca, né? Pedindo a análise. Que ou se deixe claro que aquela decisão se refere a situações em que não haverá operação seguinte, portanto, seria constitucional a cobrança dessa antecipação ou do DIFAL, se não fosse haver operações seguintes, ou, se fosse possível, já que se declarou a constitucionalidade da vedação de crédito, a restituição desse valor pago, para que não se configure um bis in idem. Era isso que eu queria trazer mais para reflexão, que é um ponto que, muitas vezes, por se referir a microempresas, não é tão falado, né? Como foi o objeto do meu artigo, eu achei por bem trazer. Queria agradecer aí mais uma vez a doutora Mary e a todos os presentes e a participação também. Obrigada, doutora Tassiana. Você tocou num ponto, para mim, muito sensível, que eu participei do projeto de fazer Lei Geral da Pequena Empresa, esse nome foi até eu que dei, né? E lá o objetivo era que ela tivesse uma tributação justa e adequada para uma pequena empresa, até para ela crescer, gerar emprego. Hoje são as empresas que mais crescem. Mas foram distorcendo ao longo do tempo, né, criando antecipação. Não era para ver nada disso, nem substituição. Era para ela pagar tudo de uma vez. E aí um absurdo, se houve antecipação ou substituição, ela não poder considerar isso na base de cálculo. Então, isso é um desvirtuamento da lei, para mim, é flagrante inconstitucionalidade, e aí a gente fica naquela questão das decisões do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, pelo adiantado da hora, não vai dar para a gente fazer debate. Vamos
marcar outros. Eu estou adorando esse tema de 5 minutos, porque a gente toca aqui, toca ali, e realmente tem uma visão ampla de tudo, e agradecer demais a participação de vocês na obra, abrilhantaram, foram realmente opiniões bastante substanciosas e importantes para o nosso direito tributário, né? E a participação de vocês na live, os nossos ouvintes, tem aqui um público fiel cativo que ficou até o último momento. O evento vai ser gravado, depois vamos mandar o link para que vocês possam colocar nas mídias, ouvir, etc., recomendar, vai ficar gravado e vai ficar lá no YouTube da gente, né? Agradecer a editora Enlaw, que depois de muitos problemas que nós tivemos com outras editoras, conseguiu editar o livro de tão boa qualidade. A Enlaw é uma plataforma de revistas jurídicas, é muito importante que você possa acessar revistas lá sem nenhum ônus, né? Agradecer também ao professor Costa Machado o privilégio de ter participado dessa obra com ele, né? Que é a nossa segunda trabalho juntos. A gente fez um já há bastante tempo e agora fizemos um novo CTN, né? E realmente é importante porque ele é interpretado e traz artigo por artigo e traz toda a legislação extravagante, importante também, coisa que nenhum outro CTN comentado teve. Então, obrigada a todos, é um privilégio, é uma satisfação, é a nossa última rodada, foram 4 rodadas, né? O nosso Código Tributário da Enlaw. Obrigada a todos vocês e estaremos juntos em outros momentos, com certeza. Boa tarde a todos e obrigada pela participação.